Olá, meu nome é Cristina e hoje eu falarei sobre a tragédia do Cine Teatro Oberdan. O bairro do Brás era muito diferente do que é hoje. Era um bairro de residências e fábricas. Grande parte de seus moradores e trabalhadores eram imigrantes, em sua maioria italianos, portugueses e espanhóis. E como o bairro carecia de divertimento, muitos cinemas foram construídos em sua região. Na rua Chavantes, hoje chamada de Ministro Firmino Whittaker, no bairro do Brás, foi construído um imponente teatro chamado Teatro Oberdan, inaugurado em maio de 1927. O local era um empreendimento da Sociedade Italiana de Mútuo Socorro Guglielmo Oberdan e funcionava apenas como teatro inicialmente. Boa parte de suas obras foram custeadas pelo conde Francesco Matarazzo, presidente honorário da Sociedade Italiana. Um busto seu ficava no hall como uma homenagem. O teatro foi projetado pelo imigrante italiano Augusto Marchesini e a primeira peça que foi exibida no local foi Madame Butterfly, trazida pela Associação Ópera Lírica Nacional. O Teatro Cinema depois foi repassado para a empresa Teatral Paulista. No ano de 1929, o teatro começou a funcionar como cinema também, exibindo longas para uma enorme plateia. O cine-teatro impressionava pelo luxo, em suas escadarias, salas, hall e na sua belíssima fachada. No seu interior, o teto era adornado por azulejos portugueses, estátuas decoravam o hall e seu nome é em homenagem ao anarquista italiano Guglielmo Oberdan. Seu camafeu ainda é encontrado na fachada lateral do prédio. Tudo ia muito bem. Porém, 11 anos após a sua inauguração, o Cine Teatro Oberdan se tornaria palco de uma das maiores tragédias infantis do nosso país e se tornaria responsável pela mudança nas regulamentações das salas de cinema de São Paulo. No dia 10 de abril de 1938, na exibição do filme Criminosos do Ar, de 1937, a sessão de matinê estava lotada. Boa parte de seu público eram crianças. Na tela, uma cena de 2 aviões chocando-se no ar, já quase no final do filme, quando neste momento, alguém da plateia do cinema grita fogo, talvez impressionada com a cena que havia visto. Bem, pelo menos era isso que a primeira versão do ocorrido dizia. Ninguém estaria preparado para os horrores que viriam a seguir. A sala era bem grande, comportando 1.600 lugares, porém suas saídas não eram pensadas para situações de incêndio ou de pânico. Elas davam para 2 estreitas escadarias que levavam ao hall. Ao escutarem a palavra fogo, o pânico se instalou nos adultos e nas crianças. No desespero dessa hora, não houve heroísmo. Todos correram para salvar suas próprias vidas, sem pensar em auxiliar crianças indefesas. E chegando nas escadas, até que se apercebessem que o alarme era falso, o que ocorreu foi um massacre. Quando a ajuda chegou, a cena encontrada era muito triste. Inúmeras pessoas feridas no chão, muito sangue e um amontoado de crianças que não conseguiram correr e morreram pisoteadas. O chefe da polícia na época, o senhor Brasiliense Carneiro, foi imediatamente ao local e providenciou a remoção dos feridos para a Santa Casa de São Paulo, que fica no centro da cidade. Algumas crianças foram levadas com vida, mas devido a seus ferimentos gravíssimos, não resistiram e faleceram no hospital. A indignação de todos foi imensa. Após a tragédia, o cinema foi interditado e a perícia começou um longo e exaustivo trabalho, inclusive interrogando alguns sobreviventes. Foi onde se apurou que o pânico começou quando alguém gritou fogo. Segundo o site saopauloantiga.com.br, na realidade, a versão é outra. A polícia conseguiu averiguar que não havia correlação da cena do filme, de 2 aviões chocando-se no ar, com o grito. Apurando com rigor, a polícia descobriu que tudo começou com uma diarreia. Um menino estava passando muito mal e precisava urgentemente ir ao banheiro, mas o lanterninha não aparecia para ajudá-lo. O garoto começou a ficar tenso, pois o filme já iria acabar e aí os banheiros ficariam lotados, gerando filas imensas.
Já no auge do mal-estar, ele decide ir sozinho, mas não consegue chegar ao banheiro, começando a fazer suas necessidades no meio do caminho. Ao chegar ao banheiro, não havia luzes. Aí, o menino teve a ideia de pegar fósforo e colocar fogo em um punhado de jornal para conseguir enxergar dentro do local, e deixou a porta do banheiro aberta para entrar uma fresta de luz do lado de fora. Foi aí que alguém viu as chamas pela porta e gritou fogo. A perícia encontrou no banheiro os jornais queimados e a bermuda do menino. O acontecimento destruiu famílias. Teve quem perdeu 2 filhos na tragédia. As mortes mais chocantes foram dos irmãos Pricoli, um de 12 e outro de 8 anos, e do menino Enrico Mandorino, que deixou sua mãe em eterno luto até o seu falecimento no início dos anos 80. A mãe contou em uma entrevista que Enrico queria ir naquela tarde ao Jockey, que ficava na Moca, mas sua mãe achava muito perigoso e mandou ele divertir-se no cinema, local de onde ele não retornou mais. Na tragédia do Oberdan morreram 31 pessoas. Destas, 30 eram crianças. A idade das vítimas variava desde 8 até 17 anos. A única pessoa adulta morta foi uma senhora de 45 anos chamada Maria Pereira. Maria era mãe da pequena bebê de colo Joana, e quando começou a correria ela também tentou fugir, mas foi derrubada na escadaria. Para que sua bebê não morresse esmagada, ela ficou curvada no chão sob a filha, protegendo-a. Maria, mãe de 7 filhos, morreu esmagada, mas sua Joana foi salva. Os corpos foram levados ao necrotério do cemitério do Araçá, onde foram periciados. À medida que seus corpos eram liberados, verificou-se que muitos dos pais não tinham condições financeiras de enterrar seus filhos. Então, o poder público optou por um enterro coletivo e 20 vítimas foram sepultadas no cemitério da Quarta Parada após uma cerimônia única. 6 vítimas foram sepultadas no cemitério da Penha, 3 no cemitério do Araçá e 2 no cemitério de Itaquera. Sendo uma tragédia de grande comoção, a Associação Comercial de São Paulo, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e o Sindicato dos Empregados das Indústrias entraram em acordo e a cidade parou para acompanhar o funeral. A notícia teve repercussão mundial, com telegramas de solidariedade de países como Itália, Cuba e Peru. A cidade decretou 3 dias de luto oficial e operários das fábricas foram convidados a enviar comissões para os eventos fúnebres. Após a tragédia, o Oberdan passou por algumas modificações em seu funcionamento e quantidade de público, encerrando as suas atividades no final dos anos 60. O prédio ficou fechado por anos, até que a loja Zelo comprou em 1972 e reformou seu interior. O prédio segue preservado pelas lojas até hoje. Até o incidente, as travas das portas das salas de cinema eram muitas vezes pelo lado de fora, sendo que não era raro encontrá-las trancadas durante o filme para impedir que algum malandro entrasse sem pagar. A lei exigiu que não se trancasse mais as portas e que as travas eventuais fossem pelo lado de dentro. Também se aumentou o rigor quanto à segurança do público e à iluminação de corredores. A regulamentação para o funcionamento dos cinemas com segurança é a seguinte: extintor de incêndio a cada 20 metros, luzes de emergência a cada 15 metros e 2 ou mais saídas de emergência. Portas com barra antipânico devem ter, no mínimo, 1,20 de largura e sinalização luminosa com cores fortes. Os cinemas possuem também uma brigada de incêndio e antes do filme começar, um vídeo explica o que fazer em caso de emergência. Um incidente pouco falado que mudou os protocolos de segurança dos cinemas da época. 30 crianças mortas e uma mãe heroína que deu sua vida para salvar sua bebê. Todos pisoteados em uma tarde de histeria, desespero e irracionalidade. Um grito que deu origem à maior tragédia infantil da capital paulistana. Obrigada por assistir.